bem com vocês? Pode ser que a gente tenha depois no futuro outras pessoas que estejam assistindo essa aula, que entraram no curso depois, que estão assistindo essa aula gravada, mas esse curso, a primeira turma, foi feita ao vivo. E é esse o nosso diferencial de estarmos ao vivo toda semana, trazendo esse conteúdo incrível que eu sempre preparo com muito amor e carinho para vocês. Aí vocês já aproveitam e já vão me falando aí se está tudo bem, se vocês estão me ouvindo. A nossa aula já está sendo gravada, tá? Sejam bem-vindas, bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre algo muito, muito, muito importante já, que é literalmente entender como funciona a nossa avaliação. Eu quero saber de vocês também, assim que vocês conseguirem falar pelo chat, quem está conseguindo assistir as nossas aulas gravadas às quartas-feiras, porque eu tenho feito um conteúdo muito interessante que dá uma integração, que ilustra e que aumenta a nossa capacidade de compreensão de tudo que eu tenho falado, de tudo que eu tenho revisto com vocês, porque acho que ensinar mesmo, eu vou ensinar ao longo desse processo de explicar da metodologia EAA, que é propriamente dita a nossa escuta afetiva atenta. Então vamos para o nosso slide. Vamos começar a nossa aula. Solange, seja muito bem-vinda! Eita, Lerê, sejam todas muito bem-vindas. A nossa aula vai ficar gravada, como a gente já tem feito nas demais aulas anteriores. Nós já estamos hoje na nossa terceira aula ao vivo. Então, a gente está dando andamento nesse curso, que eu tenho certeza vai fazer diferença gigante na nossa vida, na vida de cada um aqui. Hoje a aula é uma aula intensa, é uma aula longa, a gente tem bastante conteúdo e eu espero construir essa aula junto com vocês, a todas as nossas mãos aqui, para que a gente possa captar o máximo de informação possível, tudo bem? Então vamos lá. Vamos falar então sobre anamnese, composição e construção. Eu quero trazer para vocês hoje nessa aula o conteúdo que a gente vai falar nesse momento é o que eu trouxe no final da aula passada, na semana passada, na segunda-feira, e falando para vocês sobre o que deve conter uma anamnese, independente dela ser uma anamnese afetiva, pautada na escuta afetiva atenta. Toda anamnese tem que passar por pelo menos esses tópicos principais, que são eles: identificação, queixa principal, história da doença atual, que a gente pode colocar a sigla HDA, interrogatório sistemático ou sintomatológico, que é o IS, antecedentes pessoais e familiares, hábitos de vida, história psicossocial, que são as condições socioeconômicas e culturais dos nossos clientes. Então, vamos lá. Vamos começar, então, pelo primeiro tópico, que é identificação. Então, a identificação na anamnese. Como que a gente vai tratar a identificação do nosso cliente na anamnese? É aquele banco de dados que a gente já falou em aula gravada, que eu trouxe para vocês novamente na nossa aula ao vivo, na semana passada também, falando um pouco sobre a importância que tem essa coleta de dados, né? Que é o nosso banco de dados do nosso cliente. Mas quando a gente carrega essa história, esse perfil sociodemográfico do paciente, a gente vai trazer ele para dentro da nossa avaliação propriamente dita, da anamnese. Então, a gente vai colocar, então, nome, idade, sexo, cor, etnia, estado civil, ocupação, profissão, escolaridade, religião, naturalidade, procedência e grau de confiabilidade. Essas informações são extremamente importantes e elas devem ser relatadas pelo paciente na hora da nossa avaliação. São elementos obrigatórios de identificação do nosso paciente, para que a gente realmente entenda e se posicione perante esse ser humano que está sendo colocado ali para ser atendido, cuidado por cada uma de nós. Então, vamos lá para o nosso primeiro ponto. Nome. Sim. Eu estou fazendo. É que eu faço assim, ó, passa o slide. Às vezes ele está concentrado porque ele está... Vocês sabem que o aluno número 0 dessa turma é o Rafael, né? Vocês sabem assim, ele só não vai pegar o certificado de graduação porque isso aqui é um curso de aperfeiçoamento. Mas ele vai sair praticamente podólogo. Vocês se preparem, que vai sair um podólogo afetivo dessa turma. É difícil, vocês pensem bem, ele tem que fazer a gravação. Ele grava.
Pois ele tem que revisar a gravação inteira. Então ele me ouve 24 horas. Esse homem ele tem que me amar mesmo. Senão, meninas, não dá conta, não. Então vamos lá. Nome de gênero. O registro do nome do paciente ele deve ser completo, sem abreviações, tá? A idade é quantificada em dias ou meses no caso de criança abaixo de 1 ano de idade. Em casos de indivíduos acima de 1 ano de vida, o registro sexo a gente registra, então, em ano mesmo. E o registro sexo biológico é feito como masculino ou feminino, tá bom? Sexo biológico, vamos lá? É o órgão sexual que cabe ao ser que nasceu nesse planeta, tá bom? Então, a gente já vai identificar o sexo biológico? Nem sempre, não é? Hoje em dia, cada vez mais, em algumas situações, é extremamente difícil de você saber se aquele ser humano que está sentado na nossa cadeira é do sexo biológico masculino ou feminino. Então, em alguns momentos, a gente vai ter que ter um jogo de cintura. Mas eu vou explicar isso para vocês como a gente faz também. A gente precisa respeitar o cliente. Não quer dizer que se ele sendo um homem de sexo biológico, ele vai ser do gênero masculino. Ele pode escolher ser uma mulher, falar que ele é uma mulher, que ele é o nome de uma mulher, e ser uma mulher, uma trans, e na hora do sexo biológico, um homem. Só que nós estamos tratando de saúde, e para mim é extremamente importante como profissional entender o sexo biológico daquele indivíduo. Mas, ao longo das nossas vidas, vocês já perceberam. Oi, Bruninha, oi, Marcela, seja bem-vinda. Vou falar um negócio. Às vezes a gente está atendendo o cliente, o que acontece nesse processo? A gente percebe que os homens têm características específicas de perfis de unhas, tipos de pele, até formato de pé, muito peculiares, que são diferenciados dos perfis de pés femininos, certo? A gente já vai tendo mais ou menos uma noção. Não incomum é nós encontrarmos também pés de homens que são mais delicados do que pés, né? Pés masculinos mais delicados do que muitos pés femininos, tá? Isso é um ponto importante de ser observado. Mais do que perfil de pele, formato de dedo e pé, é a questão hormonal. Tudo muda quando se trata de sexo feminino para sexo masculino. A gente sabe que todos os nossos hormônios são diferentes. Uma mulher, ela chega na menopausa num determinado momento e o homem na andropausa. Porém, a diferença dos hormônios na mulher são muito mais gritantes do que nos hormônios dos homens. A gente sabe que as mulheres, elas têm todo aquele climatério, as mulheres menstruam, né? Os homens não. Então, a gente precisa entender, porque nós estamos cuidando de um ser humano por completo. E quando a gente vai olhar para aquele pé, a gente precisa entender, inclusive, se é sexo masculino ou feminino e que idade essa criança tem, esse ser humano tem. Porque para cada faixa etária, nós temos alterações hormonais diferentes, momentos diferentes de vida, períodos diferentes para cada etapa. É muito parecido o perfil social de um determinado grupo de pessoas, não é? Então, se a gente tem adolescentes se comportam mais ou menos do mesmo jeito, ouvem mais ou menos as mesmas músicas, se vestem mais ou menos do mesmo jeito, inclusive mais do mesmo jeito. É um perfil exclusivo, um grupo X da humanidade são esses adolescentes. Meu filho está entrando nisso. Vocês, não é fácil, não. Quem já teve aí, Marcela, como é que é isso? Sabe? Meninas, me ajudem, Adriana, como é que é isso? Porque nós aqui ainda não estamos nessa, né? A Alessandra também está nessa parada. Solange, seu menino é novo, né? Pelo que eu vejo no Instagram. Nós estamos chegando na adolescência, gente. Então, eles viram outros seres. Eu não sei nem se a gente pode chamar de humano. Viram um ser diferente. Aí eles dão uma sacudida e aí eles viram adultos. Vai saber se vira adulto, né, minha gente? Que meu filho já me deixou bem claro que não existe mais pré-adolescência, mamãe. Agora, adolescente é dos 12 aos 18, depois já é adulto. Aí eu falei para ele, tadinho, ele acha que com 18 vai ser adulto. Quem vai contar para ele, minha gente? Eu que não sou. Deixa ele nessa ilusão. Olha lá, Solange, 13, Solange. Já entrou na adolescência, minha amiga. Estamos juntas. Juntas, jamais seremos vencidas.
Vamos nos ajudar. Mas eu ainda acredito muito que o amor, a gente está muito próximo desses jovens, é o que faz toda a diferença. Inclusive, eu percebo muito isso nos nossos atendimentos mesmo. Percebam como os jovens são extremamente carentes de conversar, de serem ouvidos, de serem acolhidos, de alguém que fale a língua deles e que respeite esse momento também que eles estão vivendo. Se a gente pega, vamos de mamando a caducando, a gente pega um idoso aos seus 85, 89, 90 anos. Ele está numa outra etapa, num outro momento. E todos os idosos, mais ou menos nessa mesma idade, carregam também características muito particulares dessa faixa etária. Então, independente da faixa etária que nós vamos trabalhar e atender naquele determinado momento, quando a gente avalia, descreve a data de nascimento, coloca a idade daquele ser humano lá e entende que é sexo feminino ou sexo masculino, vocês percebem o tanto de informação que está por trás desses dois pontos de uma ficha de anamnese? Pensem comigo. E eu estou falando da etapa de identificação. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Quando eu falo a importância de perguntar a idade, de entender o sexo daquele ser humano que está sentado na nossa cadeira? Simplesmente esses dois pontos. Mas um dos pontos mais importantes, o meu nome é. Quando eu coloco esse o meu nome é nessa imagem ali do lado, o ser humano ele é identificado pelo nome dele. E é muito importante que o chamemos pelo nome. A forma com que ele vai se identificar é pelo nome dele, tá? Tem uma particularidade na nossa ficha de anamnese afetiva, na nossa escuta afetiva atenta, que eu vou compartilhar com vocês depois. Mas para entender já, desde agora, porque eu sou dessas, não é só o nome que me interessa, é como ele quer ser chamado. Porque às vezes ele não gosta do nome dele. Recentemente, nós tivemos um caso aqui na clínica de um cliente que tinha um sobrenome muito comprido e que gerava a sensação até de um palavrão. E ele não gosta do nome nem do sobrenome dele, porque o conjunto da obra é extremamente desconfortável para ele como um homem hétero do gênero masculino. O que acontece? A namorada deu de presente para ele uma sessão de reflexoterapia. E já preocupada com a angústia que o namorado dela vive pelo nome dele, ela já deixou ali uma observação para nós, ó. Gente, por favor, não chame o meu namorado pelo nome, pode chamá-lo assim. E assim nós determinamos que ele seria chamado. Agora, é um caso muito específico. Poderia sim que esse cliente chegasse até nós e precisasse dar o nome completo dele. Afinal de contas, estamos fazendo um registro importante, que inclusive é um documento dele nesse estabelecimento, né, de saúde, porque nós estamos cuidando da saúde do cliente. E quando ele está internado numa clínica, em um prontuário médico dele, vai ter o nome completo dele, ele gostando ou não, é um nome documental. Mas, como aqui nós priorizamos o atendimento afetivo, o acolhimento, a receptividade, o respeito ao ser humano que está sentando na nossa cadeira, a minha indicação é que nós perguntemos ao nosso cliente se ele pode ser chamado dessa forma mesmo. Então, vamos supor que eu fale assim: meu nome é Bruna Letícia de Castro, mas eu gosto de ser chamada de Bia, porque desde criança todo mundo me chama de Bia. E pode me chamar de Bia, né? O registro lá, Bruna Letícia de Castro. Sabe como é que eu até coloco? Vou até colocar para vocês aqui na lousa. Coloco assim, ó, pode mudar. Ó, quando eu vou colocar assim, ó, nome, né? Então tá lá na ficha de anamnese o nome, faz de conta aqui, Bruna Letícia, oi? De Castro. Aí eu coloco bem grande assim, ó, Bia. Só que aqui tem chamado ou chamada, né? Gosta de ser. Tem isso aqui mesmo na minha anamnese, viu, gente? Não duvidem. De Bia. Quem tá aqui sabe, tá? Bia. E por que Bia? Olha que legal. Nesse momento que você tá perguntando para a pessoa, nossa, que legal. E por que Bia, né? Que não tem nada a ver com Bruna, Letícia. Não, gente, fica tranquila. A minha funcionária chamava Reginalva
Elaine, olha isso, o nome da minha funcionária, Reginalva Elaine, vulgo Bia. Vocês acreditam nisso? Não é mentira, tô falando sério. Uma funcionária que eu tive, cuidou muito bem da minha casa, muito agradecida. Bia, você é uma querida. Se um dia você me ouvir em alguma aula de podologia perdida por esse país, muito agradecida. Chamava de Bia, gente. Nada a ver na hora que ela me entregou o documento. Eu falei, Bia, achei que seu nome fosse Beatriz, minha filha. Cadê? Bia, Reginalva Elaine. E assim, né? O nome composto, né? Reginalva Elaine, papapá, papapá. Ou era Reginalva Aparecida, sei lá, mas era um nome assim. E a pessoa é Bia. Pode voltar para o slide. Quando a gente tem esse olhar, a gente já começa a entender o porquê que essa minha técnica é tão especial. Porque nós temos que cultivar esse olhar. Não é algo que, às vezes, se alguém não dissesse a você, você ia entender com essa profundidade, com esse olhar tão cuidadoso e respeitoso do quanto é mais confortável nós sermos chamadas da forma que nos cabe, que nos acolhe, que nos identifica. Quando eu permito que o cliente me diga como ele prefere ser chamado, eu estou dando abertura para esse cliente e dizendo para ele: eu te respeito, eu te respeito. É a primeira instância de um relacionamento. É ou não é? Eu respeito você. Tudo bem? Então vamos para o próximo passo. Próximo ponto, né? Nós falamos do nome de gênero. O que a gente tem que pensar? O gênero, ele pode diferir do sexo biológico e também deve constar na identificação. Porque há pessoas que se identificam com o gênero correspondente ao seu sexo biológico, sendo essas cisgêneros. Porém, também existem pessoas que não se identificam. Logo, não são cisgêneros ou transgêneros. Pode passar. Então, a gente precisa pensar muito bem sobre isso. E, para isso, eu trouxe nesse slide uma informação que eu achei muito sensacional quando eu estava pesquisando sobre esse bonequinho de gênero, só para a gente ter uma noção, tá, gente? Porque cada vez mais isso vai ficando mais complexo. A gente não tem que entender e explicar isso para ninguém. Peraí, deixa eu voltar minha fala. A gente não tem que explicar isso para ninguém. Nós não vamos dar aula de gênero para cliente, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas enquanto seres humanos pensantes que somos, humanizadas, afetivas, e que respeitamos o cliente que está sentado na nossa cadeira, nós precisamos entender, tá? Então, é preciso entender, porque lidamos com seres humanos num atendimento muito próximo a ele. Nós vamos tocar nos pés desse cliente, desse ser humano, muitas vezes agredido por ter gênero que se identifica de forma diferente do biológico. Então, nós precisamos ser as pessoas que minimamente vamos respeitá-lo, tá? Eu não concordo. Não concordo, para mim isso é uma balela. Gente, tá tudo bem, tá? Assim como a gente tem que ter liberdade de gênero, a gente também tem que ter liberdade dentro da nossa vida de aceitar ou não. Tá tudo certo. Tá tudo certo mesmo. Agora, desrespeitar por conta de não aceitar é outra coisa. Assim como cor também dá trabalho, etnia também dá trabalho. A partir do momento que você é apenas um profissional preparado para receber e cuidar do seu cliente, você tem que estar preparado para lidar com o ser humano e respeitá-lo desde a primeira instância. Tudo bem? Então vamos lá. A gente tem ali a identidade de gênero, que está onde? Na cabeça, no cérebro do ser humano, tá? Que ele pode ser cisgênero, que é o gênero que ele se identifica com o seu órgão sexual, com o sexo biológico dele, ou ele pode ser travesti ou transexual, transgênero. Pensem comigo que legal, ó. É a forma como você vê na sua cabeça, como você pensa sobre você mesmo. Então, está na cabeça. Entenderam? A mente do ser humano não é de um homem. Ele pensa como uma mulher, ele se vê como uma mulher, ele age como uma mulher, mas o sexo biológico dele é um homem, é masculino. E no caso de uma mulher que se vê como homem, se sente um homem, pensa como homem, se identifica com homem, ela pode até ter um gênero biológico feminino, mas a sua mente é
masculina, tá bom? Então, ele é um travesti ou transexual transgênero. Agora, se a gente vamos falar da expressão, que é a parte corporal, o que é esperado pela sociedade e o que quebra padrões da sociedade é a expressão de gênero. Olha que legal! É a maneira como você demonstra seu gênero, baseado em papéis tradicionais, através da sua forma de se vestir, agir, se comportar e interagir. Então, é a pessoa que ela tem a necessidade de se vestir como ela bem entender, tá? Então, ela vai escolher a forma como ela se sente representada no meio da sociedade, tá? E essa expressão de gênero, ela pode vir, como se diz, num grupo, num agrupamento, porque a pessoa pode ter uma identidade transexual e se vestir de mulher. Como ela pode se sentir transexual, ser transgênero, mas não necessariamente precisa se vestir de mulher. Entendem? Um homem, uma pessoa do sexo biológico masculino tem uma identidade de gênero que ele se sente mulher, mas não necessariamente ele se expressa como mulher. Ele continua se vestindo, se comportando na sociedade, vulgo padrões, como homem, mas dentro ele é totalmente uma mulher, tá? Então isso é meio complexo da gente entender, mas quando a gente se abre para se permitir ouvir o outro, o ser humano que senta na nossa cadeira, a gente vai percebendo o comportamento de cada um e vai cada vez mais se apaixonando pelo quanto a gente pode ser nesse mundo, o que a gente bem entender. Quando a gente tem respeito, isso não faz diferença nenhuma, mas é apenas para que a gente trate a pessoa da forma que ela se sinta mais confortável, porque nós estamos buscando aqui. Aí ficou ruim, você está passando, tá? Voltou. E agora eu não consigo enxergar pequeno, tá grande na tela, eu não consigo. Desculpa, meninas. Aí agora ficou bom. Pode passar para frente, por favor? O próximo slide. Muito agradecida. Desculpa, meninas, é que teve um tilt aqui no sistema. E aí nós falamos da expressão, tá? Tudo isso para que a gente possa o quê? Acolher, estarmos próximos dos nossos clientes o melhor possível, da melhor forma, tá? E sexo biológico, mulher, intersexual ou homem, refere-se a órgãos visíveis, hormônios e cromossomos. E orientação sexual é aquilo por quem a gente se atrai, né? A atração ou orientação. Então, essa orientação sexual é a atração pelo sexo oposto, ou pelo mesmo sexo, ou por sexo nenhum também, tá tudo certo, né? E aí a gente vai ter essa nomenclatura aí desse bonequinho. Eu achei muito interessante compartilhar essa imagem. Não sei o que vocês acharam, pode descrever nos comentários. Mas assim, por favor, abram o coração nesse momento para entender a minha intenção, compartilhando esse boneco nos nossos slides durante uma aula que quer expressar para vocês a importância que tem se sentir acolhido, se sentir respeitado e a necessidade que temos de agregar isso no nosso olhar, no nosso perfil profissional, para que a gente manifeste toda essa empatia no momento de um atendimento. Deu certo, Maria Laura? E outra, meninas, eu sou uma especialista, tá? Eu sou uma pessoa como vocês, que estudo, que entendo, que ouço, né, o que acontece na sociedade, as mudanças. Nós temos que estar o tempo todo conectadas a como está acontecendo essa parte de se manifestar como ser humano no mundo. Porque nós cuidamos de seres humanos de pés, não é? De pés que carregam pessoas, e é importantíssimo quando a gente vai pôr a mão no outro, tomar posse de um membro do outro, para cuidar, para ajudar, para tratar uma dor, que a gente respeite o dono desses pés. Minimamente que a gente respeite. Se você tem algum problema com isso, vai aqui a dica da professora Bruna Letícia, mas muito mais do que da professora, da amiga, da parceira, da irmã de vocês nesse planeta, tá?
Trabalhem isso no coração de vocês. Esse acolhimento do outro, esse respeitar o outro, independente da carcaça que ele carrega, sabe? Porque aquela carcaça, gente, ela apodrece. Então a gente precisa pensar no interior do que tem ali dentro. O quanto pessoas, seres humanos, que têm diferenças de identidade de gênero, diferenças de orientações sexuais, de expressões de gênero fora do padrão que foi estabelecido aí nesse planeta, sofrem. Tem dentro delas angústias, inseguranças, às vezes maus tratos, preconceito, injúrias, calúnias, difamações. O quanto essas pessoas sofrem já por serem como são. E só por nós observarmos isso, sendo nós aqui um grupo de seres humanos dedicadas a acolher o nosso cliente, a escutar eles de forma afetiva e atenta, nós precisamos de verdade ficar de olhos e ouvidos bem abertos para esse perfil de ser humano que senta na nossa cadeira e que clama por empatia, por respeito e muitas vezes tem medo de se expressar. E vai levar um tempo para que ele se abra com você, muitas vezes. Para que ele sinta segurança para mostrar para você quem realmente ele é. E isso não cabe só numa expressão de gênero, tá, meninas? Muitas vezes a gente vai fazer uma pergunta sobre drogas, cigarro, doenças existentes naquele cliente, que vai mexer numa leva, numa ferida ali, que também não é algo que a pessoa sente à vontade para expressar, que também não é algo que a pessoa vai falar assim, nossa, eu fumo maconha, tá tudo certo. Ah, eu tenho HIV, fazer o quê, cara? Contrair HIV, né? Não sei se foi fazendo sexo sem camisinha, numa relação hétero ou homossexual, se foi numa injeção, se foi numa depiladora de sobrancelha, numa designer, numa manicure, não sei onde foi. Mas eu tenho AIDS. E aí? Você acha que as pessoas falam assim pra gente? Só que não. Eu tenho um cliente que, inclusive, extremamente sério, atendi ele da melhor forma possível. No terceiro atendimento, ele me falou que tem hepatite. No terceiro atendimento, ele me falou que tem hepatite. E eu perguntei se ele tinha alguma doença. E a hepatite é uma das doenças que eu pergunto com o nome dela. E ele não respondeu que tinha. Terceiro atendimento. E eu vou falar mais. Tem cliente que leva um ano para contar para nós o que realmente ele tem. Entendem? Por isso que eu brinco muito, brinco muito. Muito agradecida, Maria Laura, gracinha. Ó, mais importante é a gente tratar o cliente como se ele tivesse todas as doenças transmissíveis do universo. Ponto. Tá tudo certo. Essa daí, para a gente pensar em biossegurança, é a melhor forma de trabalhar. Como se ele fosse um diabético descompensado com HIV, hepatite, hanseníase e qualquer outra doença transmissível, entendeu? Porque aí você toma cuidado redobrado. Porque não é o preconceito, é o cuidado, não é? Eu não posso ferir esse paciente diabético descompensado que pode não cicatrizar. Eu não posso também sair sem luva, sem nada no paciente com HIV, porque eu também posso pegar. É respeitar a sua vida e a vida do cliente, a sua unidade e a unidade desse ser humano que está na sua frente. Então, minimamente, a recíproca é verdadeira. A gente precisa entender que se a gente quer ser respeitado enquanto profissional, em primeiro lugar, você precisa respeitar esse ser humano que se representa como ele quiser na sua frente. A partir do momento também que ele mantém o respeito com vocês, né? Vamos levar também assim, a pessoa não é assim também. Ninguém pode falar com você do jeito que bem entender, te agredir verbalmente, te ofender e muito menos te assediar, seja da forma de assédio que for. Então, o respeito, ele é mútuo, certo? É uma troca. Mas no momento em que a gente está fazendo o registro de uma anamnese, a gente precisa também mostrar a importância que tem o entender esse cliente. Então, quando de gênero, eu coloco na nossa ficha de anamnese afetiva, não está nessa aula, mas está na nossa ficha gênero do cliente, tá? E aí eu coloco o boneco do gênero, porque para mim fica mais fácil de eu lembrar, ou eu posso colocar gênero, sexualidade,
opção sexual, seja lá a forma que você entender. Cuidado com a nomenclatura que você vai estabelecer na sua ficha, e para isso a gente tem que estar muito inteirado na lei, porque ela não pode agredir já na forma de você perguntar, tá? Então tem que tomar cuidado. Então eu coloco gênero só, tá? Então eu coloco, se é sexo, eu coloco como sexo, feminino ou masculino. E gênero, eu deixo só gênero, gente, que para mim tá ótimo, não dá nenhuma mas eu coloco gênero. Homossexual, heterossexual, depois se ele for mais a fundo, bissexual, ou se ele é transgênero, ou se ele é um travesti, ou se ele... o que for, tá? Então, e quanto mais a pessoa te dá liberdade, tem coisa que você não precisa nem escrever, né? Mas na nossa ficha de anamnese, por exemplo, aqui da Clínica Viva Podo, que é a ficha que eu uso, eu coloco, porque pode ser que em algum momento a Gra vá atender um paciente que eu já atendi e ela não tenha um conhecimento direto. Isso não acontece aqui, porque sempre que a gente compartilha cliente, compartilha paciente, a gente conta a história, a gente troca a história verbalmente, porque faz muita diferença do que você simplesmente olhar para uma anamnese escrita, tá? Então, como a gente está lidando com seres humanos de forma afetiva, nunca eu vou passar um cliente meu sem contar um pouquinho da história dele para ninguém, porque é uma questão de respeito pela história que eu carrego com ele e que eu respeito o profissional que vai pegar ele. E muitas vezes eu até falo para o meu cliente, se você for ser atendido em outro lugar do Brasil, pode me passar o telefone da podóloga, eu faço questão, eu ligo para ela. Eu chamo ela no WhatsApp, eu conto um pouquinho sobre a gente, né? Eu abro meu coração e eu falo, ó, eu tenho olhado para o tratamento dele por essa frente de tratamento. Se você tiver uma outra opção, se você tiver uma outra linha de tratamento, saiba que a minha abordagem foi essa. E fique aberta para que você faça o que você achar melhor. Eu também não vou dar palpite no serviço de ninguém, né? Mas eu posso muito bem ser parceira e dizer, olha, eu já fiz isso, isso e isso. Se você achar que tem algo ainda melhor, por favor, fique à vontade. Mas se você concordar que essa forma que eu estou fazendo está sendo o suficiente, vamos junto, né? Porque é assim que segue o baile. Entendido um pouco sobre isso? Então, continuemos para o nosso próximo slide. Então, a gente vai agora falar um pouquinho sobre o nosso próximo ponto, dentro ainda da identificação, ó. Ah, tá, tem o se liga aqui, ó. É garantido pela Portaria 1820 de 2009 o uso e respeito ao nome social das travestis e dos transexuais, ou seja, o nome pelo qual eles preferem ser chamados ou chamadas, né? Em contraposição ao nome do registro civil, que não corresponde ao gênero com o qual se identificam. Então, devemos ficar atentos a isso. Certo? Só para continuar. Cor e etnia do paciente. Gente, vamos lá.